Olá, tudo bem? Trago para vocês, crianças, adolescentes e até mesmo adultos, a lição bíblica da vida de José. Um pequeno trecho da vida de José, né? O título dessa aula, dessa mini aula, é Em Busca de Alimento. E o versículo-chave dessa aula é: de graça recebeste, de graça dá. Mateus 10, 8. E a leitura bíblica é em Gênesis 42, do 1 ao 8. Porém, Gênesis 37 tem uma parte interessante, aonde José conta o sonho que ele teve. Ele tinha 17 anos e vivia sonhando. Sonhava mesmo, dormia e sonhava. Sonhos que Deus dava para ele. Sonhos que prediziam o futuro, mas que causavam no meio dos seus irmãos uma revolta e uma raiva muito grande. Porque parecia que José queria ser melhor do que eles. Fora que o pai, Jacó, que agora se chamava Israel, ele tinha um amor profundo pelos dois filhos da amada Raquel, que hoje, naquela época, já estavam mortos. Ela morreu no parto do caçula Benjamim. Então, Benjamim e José eram os filhinhos do papai. O papai tinha um carinho especial por esses dois filhos. Os outros 10 eram filhos de escravas e de outras mulheres, coisas que naquela época era permitido, tá bom? Então aqui diz assim: José teve um sonho, contou aos seus irmãos e por isso o odiavam ainda mais. E ele disse: ouvi, peço-vos, este sonho que eu tenho sonhado. Estávamos atando molhos no meio do campo e eis que o meu molho se levantava e também ficava de pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. E José teve outro sonho. Versículo 9 do capítulo 37 de Gênesis. Teve José outro sonho e contou aos irmãos: eis que tive ainda outro sonho. Eis que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Esses sonhos deixavam os irmãos de José com muita raiva. O tempo passou. Há várias partes da história de José interessantes, mas eu não vou falar aqui. Eu quero apenas falar sobre esse pequeno trecho que se encontra em Gênesis 42. Guardem bem os sonhos de José. Os molhos se inclinando para o molho maior, para o molho, o sol, a lua e 11 estrelas se inclinando para ele. Os irmãos não entendiam aquilo e se enraiveciam. Gênesis 42, do 1 ao 8, fala de um tempo onde houve muitas... Eu tenho algumas figuras aqui antigas do tempo que eu era professora da EBD infantil. E eu guardo essas coisas até hoje, então eu trago aqui para vocês hoje uma pequena figura aonde mostra os irmãos de José. Olha, crianças, adultos também, adolescentes também. Olha, nessa figura, os irmãos de José chegam à presença dele. Por quê? Em Canaã, o lugar onde eles moravam, estava havendo uma grande fome. Aquele lugar estava havendo fome. Jacó chega para os filhos e fala: meus filhos, os 10 mais velhos, vão a Canaã comprar comida, comprar trigo. Por quê? Senão vamos morrer de fome. E os irmãos prontamente se prepararam e foram nessa viagem. Ao chegarem lá, eles não reconheceram José. José era um homem rico, ele agora era governador. Gente, José passou por muitas coisas. Os irmãos pensavam que José já estava morto. Jacó, desde o início, tinha certeza que José estava morto, porque os irmãos trouxeram essa notícia para Jacó. Eles sabiam que não tinham matado José. Eles tinham vendido José como escravo. E José passou por tantos momentos de sua vida, até que ele chegou a ser um governador do Egito.
Mudada a sua aparência, ele mais velho, totalmente diferente daquele rapaz, já um homem feito. Ele olhou os irmãos e provavelmente ele sentiu uma tristeza tão profunda. E ele foi muito ríspido com eles. O que vocês querem aqui? O que vocês fazem aqui? Eles disseram: viemos comprar comida. A terra onde nós moramos está passando por uma época de fome, escassez, não há alimentos. E aí, pessoal, nós vemos que José, ele realmente ficou impactado com a volta dos irmãos. De graça, receber, de graça, dai. Né? Aqui mostra os irmãos de José voltando com alimento. Porém, no momento do encontro de José com os irmãos não reconhecem José. Mas José se lembra do sonho. Por quê? Porque ao olhar do governador, aquele homem tão poderoso, os irmãos se inclinaram na terra antes de falar com José. Se inclinaram, se prostraram, se ajoelharam. E se cumpriu o sonho. Deus tem sonhos para cumprir na sua vida. Creia, pode demorar o tempo que for. Você vai passar por muitos processos, talvez. Mas aquilo que Deus determinou para a sua vida, aquela bênção que Deus determinou para a sua vida, ela vai acontecer. Tenha fé. Não perca a fé. Não perca a esperança. O que Deus determinou para nós, ninguém pode impedir. José foi jogado no calabouço, José virou prisioneiro, José foi caluniado, José foi perseguido. Mas Deus cumpriu tudo que tinha para cumprir na vida de José. E na sua vida e na minha não será diferente. Creia e que Deus te abençoe.